China retalha Estados Unidos e anuncia a taxação de 34% sobre todos os produtos americanos. E olha só a reação das pessoas aqui, rapaziada. Esse negócio tá complicado. A gente sabe que a China, ela tem uma vantagem absoluta, né? Por quê? E o que é essa vantagem absoluta? Né? A vantagem absoluta é que a China ela não tem direito trabalhista, ela não consegue dar seguro ao trabalhador, ela não tem leis ambientais, né, que fiscalize ali as indústrias, né, fortemente, e ela manipula a moeda dela. Então ela manipula a moeda para quê? Para manter sempre os produtos mais baratos. Assim, muitas pessoas conseguem comprar mais da China, conseguem importar mais da China, consequentemente a China vai vender mais. E isso ela faz de que forma? Explorando a mão de obra barata, explorando o funcionário. Outro fator muito interessante é que a China, ela tem ajuda do governo. Então, em uma das narrativas, Donald Trump alega que a China tem subsídio, que o governo ajuda as indústrias e, querendo ou não, isso atrapalha no comércio global. Então, ocorre um desequilíbrio. A China causa um desequilíbrio. Porém, as atitudes de Donald Trump não foi algo... Tipo assim, Donald Trump ele não é um economista, tá? Eu também não sou um economista, mas os especialistas falam que essa atitude está colaborando para que o mundo entre em recesso. Tem uma probabilidade maior do mundo entrar em recesso. Por mais que... Pô, legal, ele quer defender a América primeiro e tal. E a gente não está falando de ideologia, a gente está falando de uma atitude que reflete no mundo inteiro. Então não tem como o país estar sempre ganhando, fechar em superávit. Logo, o Donald Trump, ele está colocando a economia global em risco. Aí vamos lá. A maior parcela dos norte-americanos tem um modelo de aposentadoria através do quê? Eles investem na bolsa. E eles, dentro desse cenário inseguro, de caos, a gente pode observar o quê? Os investidores estão perdendo, as empresas estão perdendo. Aí você olha o índice da bolsa, você vê que já caiu não sei quantos bilhão. Ou seja, o Donald Trump está criando um cenário de caos, de instabilidade, e ele quer trazer as indústrias para dentro da América. E assim, a América vende serviços, e é legal você vender serviços. Só que o Donald Trump ele tá com a visão de que trazer indústrias vai fazer a América crescer mais. E ele tá tentando fazer isso através da taxação, beleza? Através da taxação, o Donald Trump tá tentando, ele tá espremendo ali com essa jogada, taxando tudo para que os produtos que circulam ali dentro, estrangeiros, produtos que são importados, fiquem mais caros, e os produtos que circulam e que são produzidos nos Estados Unidos, que circulam nos Estados Unidos, fiquem mais barato. Ele quer incentivar que a indústria venha produzir dentro dos Estados Unidos. Essa é a linha que o Donald Trump está seguindo. Só que, pô, Thiago, isso é legal, o cara é nacionalista, o cara quer pôr o país em primeiro. Lembrando, de novo, vou reforçar, não estou falando de ideologia. O problema é que as ideologias começam a entrar em conflito e começam a se degladiar, né? Se torna uma coisa caótica. A questão não é ideologia, a questão são atitudes que o presidente tomou. É lógico que ele tenha posicionamento dele ideologicamente, ele tenha o que ele pensa, né? Essa narrativa de ideologia só foi uma coisa que existe para dividir, pros caras aqui embaixo ficar se degladiando, tá? Lá em cima os caras falam de política, eles falam de negociar, eles falam de intervir e de forma estratégica. Entende isso ou não? Então o Donald Trump, ele tomou essa medida aí, e isso não traz saúde pro comércio do mundo. De fato, isso é muito pontual. Eu vou dar uma lida aqui para vocês entenderem um pouco sobre vantagem absoluta e vantagem comparativa. Olha só que manipulação chinesa no comércio mundial. A China não joga o jogo, ela muda as regras no meio. E o mundo inteiro finge que não vê. Enquanto você acha que está economizando, o planeta está pagando a conta, tá? Porque se só a China vende, só a China ela exporta, né? E os outros países só compram da China, ela coloca o mundo em desequilíbrio. Na prática, o governo chinês injeta grana nas empresas. Como dito
a vocês aqui. Mesmo que elas não sejam lucrativas, continua vendendo. Isso quebra a lógica do mercado livre. O país banca o prejuízo para manter o domínio global. Então a China, ela não está se tornando uma potência, ela já se tornou, ela já passou os Estados Unidos através da sua mão de obra barata. E a gente sabe que a China tem relações com os Estados Unidos, tá? A gente sabe disso, que muitas indústrias estão dentro da China. Então a gente pode falar da cadeia de produção também, que vários produtos para chegar no produto fim precisa, por exemplo, tem produtos que vêm tem matérias que vêm da China, tem matérias que vêm do Brasil, tem componentes que vêm da China. Então, hoje a economia ela é globalizada, hoje o comércio ele é globalizado, tá? Então, esse negócio de uma potência não é algo saudável para a economia global. Manipulação da moeda. A China mantém o yuan desvalorizado propositalmente. Isso deixa os produtos chineses mais baratos artificialmente no mercado internacional. Não é eficiência, é engenharia econômica. Tá? Vamos aqui, ó. Custos sociais ignorados. Lá não tem o mesmo nível de leis ambientais, trabalhistas ou proteção ao trabalhador. Isso reduz o custo de produção, mas às custas da dignidade humana, certo? No final, o preço baixo esconde exploração. Tá? Doping comercial. Doping é vender a um preço abaixo do custo só para destruir a concorrência. Então, a China faz isso com os produtos todos os tipos. Depois que destrói a concorrência, ela sobe o preço. Esse modelo parece vantajoso para o consumidor, mas a que custo? Será que ainda é comércio livre ou uma colonização econômica silenciosa? Vamos lá, rapaziada. Vamos dar uma olhada no vídeo do professor Rock aqui. Muito bom o trabalho dele, sempre acompanho, parabéns. O tema de hoje tem que ser o Liberation Day. A notícia do Trump impor tarifas para o mundo inteiro. E eu tenho falado bastante desse assunto em diversos podcasts e tal, explicando. E eu acho que a primeira parte importante é a lógica inicial do argumento ou do que o Trump apresentou. E ele vira e fala assim, ó, são tarifas recíprocas, ou seja, nós, nos Estados Unidos, vamos impor tarifas aos países que impõem tarifas a nós, ou que têm barreiras comerciais, ou medidas protecionistas colocadas na sua economia para proteger a sua indústria. E a história toda começa com a apresentação do Trump com aquele quadro. Rapaziada, se vocês não assistiram isso aí, Trump vem, né, numa coletiva de imprensa ali, pega um quadro com as taxações. Inclusive, o nosso país, como já falei em outros vídeos, foi taxado em 10%. Né? O Brasil já faz isso já, entende? O Brasil já taxa os produtos que vêm de fora. Muito, demais. Então, isso é uma medida que o Trump, o professor vai até falar aqui, que ele está tomando que pode levar os Estados Unidos a ser um Brasil da vida, tá? Ele pode quebrar a América. E isso tá muito nítido, tá muito perto disso aí, beleza? Então pegue seu dinheiro investido na bolsa e coloque no local seguro. De todos os países do mundo, e ali naquele quadro ele vai apontando e vai mostrando, olha, aqui tal país tem tantos por cento de tarifas ou de medidas protecionistas aos produtos americanos. Por isso, nós iremos impor também tarifas ou medidas protecionistas, ou uma taxa, um imposto aos produtos que vêm daquele país. E aí começa o problema da medida do Trump. A gente já sabe hoje que a conta não foi levantada, não foi feita em cima da taxa que esses países têm de medidas protecionistas, mas sim eles pegaram todo o déficit comercial que existe entre os Estados Unidos e um país. Então, por exemplo, os Estados Unidos e a China. Qual é o déficit comercial e quanto que os Estados Unidos importam da China? Eles pegaram esses dois números, dividiram um pelo outro e chegaram a um valor, aí eles dividem por 2 e falam, esse é o valor que nós vamos implementar de tarifa contra a China ou contra todos os outros países do mundo. E qual o problema disso? O ponto é que essa conta, ela não representa o quanto de medidas protecionistas cada um desses países tem. Isso não acontece. Essa não é a conta para calcular isso.
Essa conta só mostra o déficit que os Estados Unidos têm comercialmente com cada país. Qual é a diferença? Numa situação de comércio normal, às vezes você vai ter déficits com um país, ou seja, você... Como o professor disse aqui, isso é saudável, então vai ter o déficit, vai ter o superávit, tá? Vai vender menos do que você compra daquele país, porque aquele país tem alguma coisa muito especial que você não tem, então naturalmente vai existir um déficit. O ponto é se o déficit foi criado por alguma barreira artificial, o governo criando um imposto, uma taxação contra os produtos dos Estados Unidos. E como a conta foi feita e apresentada, isso não é uma análise, não é uma interpretação minha, isso foi apresentado para o mundo. A conta mostra que ela não é sobre as tarifas que existem, ela é sobre o déficit. E, como acabei de explicar, o déficit comercial, ele não é criado somente pela existência de tarifas. Numa economia global distorcida ou desequilibrada, artificialmente, sim, existem medidas protecionistas. Mas, como falei, a China causou um desequilíbrio. Ela está causou, já se tornou potência através da exploração, através de leis fracas, através de subsídio do governo, né? E, que nem o professor disse aqui, as relações comerciais podem ser positivas ou negativas, deficitárias ou superavitárias, dependendo do que se troca. Os Estados Unidos não vão conseguir produzir a quantidade de banana necessário para o país inteiro consumir. Então ele vai acabar comprando bananas de algum país que é um grande produtor de bananas. Eu tenho dito por aí, né, repetidas vezes, que a economia global ela está distorcida e desequilibrada. Existem movimentos artificiais, principalmente por países que são persistentes superavitários. Me refiro à China, à Alemanha, Coreia do Sul, Japão, esses países, para serem persistentemente, continuamente superavitários, ou seja, continuamente vendendo mais para o resto do mundo e tendo superávit do que comprando dos outros, é porque tem alguma coisa errada. É porque claramente existe algo artificial, senão não seria tão persistente e dado o tamanho dessas economias. A China aumentou para 84% os direitos aduaneiros sobre os produtos provenientes dos Estados Unidos, numa medida adicional de retaliação que entra a vigor a partir de amanhã, dia 10 de abril. Na semana passada, o país tinha anunciado que iria impor tarifas de 34% sobre todos os produtos oriundos dos Estados Unidos. O mais recente anúncio é uma resposta às tarifas de 104%. Então, Donald, para quem não sabe, estava esperando uma ligação e ele não recebeu a ligação da China para negociação, para ver referente a essa taxação. Ele não recebeu a ligação, então ele aumentou e taxou mais ainda a China. A prática dos Estados Unidos de aumentar os direitos aduaneiros sobre a China é um erro em cima de um erro, que infringe gravemente os direitos e interesses legítimos da China e prejudica seriamente o sistema comercial multilateral baseado em regras, afirmou o país em comunicado. Então a China se manifestou. A decisão surge depois de Pequim ter prometido mais uma vez lutar até o fim contra as tarifas de Donald Trump, numa longa declaração política. Então, para vocês entenderem, a guerra já começou, tá? A guerra comercial já começou, não vai começar. Eu lembro que eu disse para vocês que o Trump quer que as indústrias venham produzir no Brasil, venha produzir dentro da América. Então, aqui, ó, a Apple está atualmente avaliando potenciais soluções para contornar as tarifas de Trump e evitar aumentar o preço dos iPhones, seja com a expansão da sua fábrica no Brasil ou com um aumento de produção
na Índia, onde o valor das tarifas é menor do que na China. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece querer que os iPhones passem a ser produzidos no país. Tá? Então o Trump quer que as indústrias voltem para dentro da América, coisa que será difícil se ele não conseguir controlar esse cenário instável, se ele não parar essa atitude dele. Tá? Então, como que eu vou investir, eu como empresário, dentro de um país que tem instabilidade, que tem caos, que não tem segurança, que é a desgraça? Tá? Eu sou investidor multimilionário, eu não vou investir nesse país, cara. Eu vou tirar meu dinheiro dali. Você entende? Isso aí tá afetando diretamente a bolsa de valor, né, ali dos Estados Unidos, chegando direto nos investidores norte-americanos. E como eu disse, estamos falando do cenário global aí em relação à comercialização dos produtos, bens e serviços. Beleza? Questionado pelo New York Times sobre o tipo de empregos que Trump pretende criar com essas tarifas, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, respondeu que o objetivo passa por aumentar os empregos na indústria dos Estados Unidos e notou que o objetivo é apontar as tecnologias avançadas. Posteriormente, Leavitt foi questionada novamente se a produção de iPhones era um tipo de tecnologia que podia transferir-se para os Estados Unidos. Trump acredita que temos a mão de obra, a força laboral e os recursos para fazermos. Como sabem, a Apple investiu 500 bilhões de dólares aqui nos Estados Unidos. Portanto, se a Apple achasse que os Estados Unidos não conseguissem fazer, provavelmente não teria investido tanto, afirmou o porta-voz da Casa Branca. Como que isso vai chegar até a gente, rapaziada? Isso vai chegar sim. Essa situação vai chegar aqui, porque se os produtos de todo o mundo, se todos os produtos que circulam em todos os países aumentam, a gente mais importa dos Estados Unidos, a gente vai aumentar mais os produtos que circulam aqui no Brasil também, tá? Então, não só dos Estados Unidos, a gente compra de outros países também. A gente compra da China, por exemplo. Se a gente compra da China e a gente não conseguir negociar de uma forma boa, se a gente conseguir negociar com o chinês e com o governo chinês, pode ser que a gente consiga bons preços.